Bom dia, feliz sábado a todos. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Sabatina. Como é bom a gente deixar a preocupação da semana e tudo que a gente passou para estar aqui, né? Para ouvir mais sobre a palavra de Deus. Amém. Para nos concentrarmos no que é mais espiritual e importante para a nossa vida, que é Deus. Agora é um momento de adoração e louvor. A Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13:6. Ao contemplarmos nosso mundo, o vemos inundado por injustiça. Os homens buscam os seus próprios desejos e cometem crimes e coisas terríveis que nos deixam perplexos. Às vezes a gente se pergunta como profeta, né? Eu acho que todo mundo que está aqui já se perguntou até quando isso vai durar. O amor tem se esfriado no mundo e com isso tem aparecido o ódio, a traição e o desamor. Mas num momento como esse a gente não pode desanimar. Esse momento é um momento que mais a gente tem que estar firme com Deus. A gente tem que estar fortalecido em Deus, no Deus da nossa salvação. Pois é dele que vem aquela mensagem: vede entre os gentios e olhai-os, e os maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque 1:5. Não se alarme, queridos irmãos. O nosso Deus está atento e no momento oportuno veremos o seu livramento. Apenas confie. Amém. Convido a todos agora a se colocarem de joelho, aqueles que puderem, para nós fazer a oração inicial. Todos que estão aqui, os convidados para falar com os Amém. Formativo Mundial das Missões. Deus morre,
que a Bíblia apresenta 3 coisas santas. Em Êxodo 20, verso 8, a primeira coisa santa é o sábado. O segundo item santo está em 1 Coríntios 6, 19 e 20, que é o nosso corpo, templo do Espírito Santo. Em Malaquias 3,10 diz que o dízimo é a terceira santa. É um privilégio nós, como cristãos, devolver o dízimo. Esse Deus maravilhoso, Ele primeiro nos dá. Portanto, nós não pagamos dízimo, nós devolvemos o dízimo. Malaquias 3,10 é claro, quando diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. É uma ordem. Assim como a ordem de guardar o sábado, cuidar do meu corpo, devolver o dízimo é uma ordem, é um privilégio. Amém? Amém. E é um privilégio nós pertencer a uma instituição que foi elogiada muitas vezes pela ONU, pela organização mais pura do mundo em relação aos dízimos. Uma igreja que não tem dono, que avança no mundo todo, já está em quase 220 países, e não tem dono, e a igreja avança. Porque pessoas como nós, pecadores, mas instruídos por Deus, levam e aplicam esse nosso dízimo, nossas ofertas no lugar certo. Amém. Nós podemos olhar para o mundo com maior honestidade e saber para onde vai o nosso dízimo. Nenhum pastor da nossa instituição embolsa dízimo. É um privilégio quando se fala em relação a devolver dízimo. É um privilégio nosso. Amém? Amém. Nesse momento, essas criaturas lindas e abençoadas recolherão os dízimos e ofertas. Amém. Oramos? Nosso bondoso Deus, obrigado por se fazer presente em nosso meio. Obrigado pelo Teu Santo Espírito estar aqui, Senhor, ter nos trazido até aqui. E continue, Senhor, abençoando esses homens e mulheres que administrarão esses valores para que a Tua obra avance.
quando o Senhor voltar, possamos estar com eles, possamos estar todos prontos e com a nossa consciência tranquila em relação à nossa fidelidade contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir o seu louvor. Lindas histórias que tem que ensinar. Vamos chegar as criancinhas para cá. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Não ouvi. Tomaram café hoje, não? Sim? Então, bom dia. Bom dia! Feliz sábado. Feliz sábado! Ah, muito bom. Bom dia, igreja. Bom dia. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Vou fazer uma perguntinha para vocês agora. Vocês podem levantar um pouquinho e dizer, vocês conhecem aquilo ali? Sim. Conhecem, né? Sim. Salgadinhos Kellogg's. A gente sabe que salgadinho não é muito bom para nós, não é verdade? Mas eu tenho uma história para contar para vocês sobre esse salgadinho. Esse salgadinho ele se transformou no seguinte: uma brilhante luz que se apagou. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa que é o fundador dessa indústria de salgadinhos de milho, chamado Salgadinhos Kellogg's, tá? O nome dele é John Harvey Kellogg, tá? Essa pessoa era uma pessoa muito abençoada. Deus abençoou muito ele, tá? Tanto é que é o seguinte: a nossa profetisa Ellen White e Tiago White, elas gostavam muito dele. Gostavam tanto dele que tinham ele como um filho. Amém. Aí o que aconteceu? Um belo dia, eles resolveram colocar na cabeça dele, para ele tirar um curso de medicina, porque ele era muito inteligente. Ele nasceu num berço adventista, então ele era muito inteligente e eles fizeram questão de colocar ele num curso de medicina. O que aconteceu? Eles ajudaram ele a pagar esse curso. Vocês imaginam quão grande era o amor que eles tinham por essa pessoa, que eles tinham como um filho. Essa história, tá, é verdadeira, tá? Eles ajudaram demais. Mas o que aconteceu? Um belo dia, esse homem, ele começou a se achar. Ele começou a deixar que a soberba tomasse conta. E a gente sabe que a soberba não é nada legal, não é nada bom, não é verdade? Ele começou a sentir orgulho. E a gente sabe, quem é que sentiu orgulho? Satanás, não é verdade? E o que aconteceu com ele? Foi expulso do céu, não é verdade? E 1/3 de seus anjos. Então, Ellen White e seu esposo resolveram escrever uma carta para ele, pedindo para que ele voltasse para os caminhos do Senhor, porque ele era uma pessoa muito ungida.
mas ele não ouviu e ficou bravo com eles ainda sobre isso. Que triste, né? Então, meus amigos, o que aconteceu aqui? Ele começou a pregar fora da palavra do Senhor. Ele fugiu dos caminhos do Senhor e começou a pregar coisas que não faziam parte do reino de Deus. Isso entristeceu demais, com certeza, Ellen White, seu esposo, e com certeza também a Deus. Não é verdade? Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a primeira coisa que fica triste é Deus, né? Porque nós sabemos que Deus ele nos capacita, Ele nos dá um dom para cada um de nós. Quando alguém achar que não tem dom nenhum, procura bem, porque não existe nenhuma pessoa que Deus não deu um dom. Um para louvar, outro para pregar, outro para passar a escola sabatina, outro para recepção. Enfim, são tantos dons que Ele dá para nós, que às vezes nem nós sabemos se temos, né? Mas o que aconteceu? Ele se afastou e não voltou mais. E aí ele veio a faltar, ele faleceu longe dos caminhos do Senhor. Que triste. Isso é muito triste, né? Então o que isso quer passar para nós? Quer passar para nós o seguinte, que Deus dá uma luz para cada um de nós. Deus, Ele não é contra a riqueza. Ele é um Deus de abundância. Então, Ele nos dá tudo isso, não é para nós retermos, é para nós passarmos adiante, para nós levarmos adiante o Evangelho dEle, para nós ajudarmos aqueles que precisam, aqueles que necessitam. Não é verdade? Nós sabemos que tem muitas pessoas riquíssimas e que abençoam muitas pessoas com a sua riqueza, mas tem outras pessoas que retêm para elas e querem mais e mais e mais e mais. E não é assim que Deus quer de nós, né? Deus dá os dons para nós, para que nós distribuímos esses dons, que nós repassamos, porque nós sabemos que tem muitas pessoas lá fora que vivem em trevas, e nós temos que ser luz para essas pessoas. Não é verdade? Então, de que adiantou todo o esforço de Ellen White e seu esposo, né, para que ele se formasse? E aqui diz que quando ele se formou, ele foi um dos primeiros a ajudar o primeiro hospital adventista. E ele fez mais de 22 mil operações. E nenhuma pessoa veio a falecer. Então ele era realmente uma luz de Deus. Mas acabou se afastando dos caminhos de Deus. Então, meus queridos, isso tem que ficar na nossa mente. Que nós temos que ouvir sempre dos nossos pais aquilo que eles têm a dizer para nós. Ouvir porque eles são mais velhos e eles conhecem, eles já têm uma trajetória que vocês pequeninos ainda não passaram, mas com certeza irão passar. Mas eles estão adiantando para vocês essa caminhada e ensinando a cada um de como fazer, né? A gente estava olhando essa semana os filhinhos do Felipe, né? De como fazer o Santo Sábado do Senhor. Que bênção, né? Que maravilha, né? E a gente sabe que os filhinhos da Fábio também fazem, e todos vocês eu sei que fazem. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Quando nós estamos no caminho do Senhor, nós estamos na luz de Deus. Amém. Então jamais nós vamos nos perder. Porque quando nós andamos na luz, nós não nos perdemos. Mas quando nós andamos na escuridão, nós andamos em trevas. Aí é muito fácil para a gente se perder. Tá bom? Então,
eu quero deixar para vocês a luz do Senhor. Amém. Que ela possa brilhar nos caminhos de cada um de vocês e que vocês possam ser essa luz do Senhor para cada amiguinho de vocês aí fora e para cada um adulto. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agora eu vou fazer uma oração para nós. Pode ser? Feche seus olhos. Senhor amado, bondoso, Criador, Pai querido, obrigado, Senhor, por nos ensinar, Senhor, a sermos luz para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Ensina, Pai, essas crianças, Senhor. Não deixa que elas jamais se afastem do teu caminho, Senhor. Que a luz tua, Pai, venha brilhar sobre eles, Senhor. Que eles possam iluminar o caminho de cada criança que passar por eles, Senhor, que esteja no caminho deles, e cada adulto também, Senhor. Deixe eles, Senhor, em teus caminhos, Senhor. Não deixe que eles jamais se afastem da tua luz, Pai. Em nome de Cristo, nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode sentar. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém? Bom dia, igreja. Bom dia. Estamos muito felizes porque hoje é sábado, o último sábado do ano, e estamos aonde? Na casa do Senhor. Porque é aqui que nós nos fortalecemos. Durante todo esse ano, se nós perguntássemos quantas lutas, quantas dificuldades nós tivemos, tenho certeza que todos têm histórias para contar. Mas, em meio a tantas lutas, tantas dificuldades, a gente sentiu que Deus estava nos amparando em todos os momentos. Não é verdade, irmãos? Amém por isso, né? Então, nós jamais devemos deixar de adorar o nosso Deus no santo sábado do Senhor todos os dias, mas jamais deixar de vir à casa do Senhor ao sábado para agradecer, e muito menos hoje, no último dia, né, do sábado deste ano, que nós estamos assim muito gratos porque aqui chegamos, né, guiado pela mão do Senhor. E nós estamos muito felizes porque a igreja do Albatroz hoje está repleta de visitas, né? Nós temos o nosso irmão de Taquara, né, taquarense, que vai nos trazer a mensagem. Eu também sou taquarense, eu estou vendo muitos irmãos taquarenses aqui também. Seja bem-vindo. Também de outros lugares. E a nossa igreja, a igreja do Albatroz, eu digo nossa porque ela é um pouquinho minha também. Porque no verão eu passo por aqui e aqui a gente congrega, né? Eu faço parte da igreja da Mundo Novo, lá em Taquara também. Eu sou anciã lá da igreja da Mundo Novo. E a gente, é um privilégio quando a gente vem para cá e pode congregar junto com os irmãos aqui em Albatroz, porque essa igreja tem uma característica muito forte. Ela é uma igreja acolhedora. E que os irmãos de todos os lugares possam sentir muito felizes por estarem aqui e estar na presença de Deus. Com este pensamento e essa reflexão, convido a todos a colocar de pé e vamos adorar o nosso Deus com louvor 310, o hino inicial. Senhor,
diária, né? Servir a Deus aonde for, aonde estivermos. E antes de orarmos, eu gostaria de ler Isaías 51, verso 14. Diz ali: o exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura, e o seu pão não lhe faltará. Quem são os exilados? Nós que estamos cativos aqui. Mas há uma promessa aqui em Isaías, que lá não haverá mais morte, nem pranto, e nem o nosso sustento nos faltará. Amém. Se estamos aqui, é porque nós cremos nessa promessa. E essa promessa está muito próxima a se cumprir, porque em breve Jesus voltará. Amém. Com esse pensamento, vamos dobrar os nossos joelhos e pedir a presença do Espírito Santo no nosso meio. Querido Pai de amor, mais uma vez estamos aqui na Tua casa de oração, de joelhos, humildemente na Tua presença, para Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor concedeu a nós neste ano 2023. Somos gratos também, ó Pai de amor, pelas provas, pelas dificuldades, porque em meio a elas que entendemos que nós não somos nada. Tudo dependemos do Senhor, porque muitas das vezes, ó Pai, nós queremos nos colocar no Teu lugar, querendo resolver as dificuldades. Mas o Senhor está nos ensinando a cada dia que nós somos criaturas do Senhor e que é o Senhor que resolve toda a situação por nós. Por isso devemos colocar, Pai, as nossas angústias, as nossas aflições, as nossas provações, tudo nas Tuas mãos, na certeza que o Senhor está conosco. Amém. Bondoso Deus, também queremos Te pedir uma bênção especial a cada família aqui representada, Pai, que possa ser abençoada por Ti e que a cada dia possa sentir o desejo de Te buscar mais e mais. Queremos também, Pai de amor, colocar os nossos pecados nas Tuas mãos, porque só Jesus Cristo pode nos lavar com Teu sangue e nos perdoar. Por isso colocamos, Pai, tudo nas Tuas mãos, para que o Senhor nos perdoe, Pai, naquilo que nós temos pecado contra o Senhor ou contra o nosso semelhante. Querido Deus, também queremos Te pedir, Pai, uma bênção especial sobre o pregador nesta manhã, que o Deus Espírito Santo possa falar por ele, Pai, e que essa mensagem possa vir direto do Teu trono de graça, direto aos nossos corações, e que nós possamos recebê-lo, Pai, mas não ficar guardado para nós, mas também fazer a missão, ide e pregar essa mensagem também às pessoas que ainda não Te conhecem ou ainda não Te aceitaram. Traga aqueles filhinhos Teus, Pai, que estão longe dos Teus caminhos, que um dia já fizeram parte da Tua igreja. Traga-os de volta, ó Pai, porque o tempo é breve. E nós, como igreja, possamos estar fazendo a diferença também. Que nós não viemos a brincar de ser cristãos, mas que verdadeiramente possamos, Pai, testemunhar de Cristo Jesus as pessoas que estão à nossa volta. Amém. Que o Deus Espírito Santo esteja a se mover, Pai, neste momento, neste culto. São bênçãos que nós Te pedimos, não que há algum mérito nenhum em nós, mas no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus,
Quero nesta manhã cumprimentar a todos, desejar um bom dia e um feliz sábado, né? Que alegria ver essa igreja animada, gente. Isaí não falou que era assim, né? Falou que era uma bênção, mas eu não achei que a bênção era tão grande assim. Parabéns a essa igreja pelo trabalho que vocês têm desenvolvido aqui. Por cada um de vocês aí, por seus departamentos, né? Momentos de oração, tá aí o segredo, né, da bênção dessa igreja. Momentos de orações e louvores. Que Deus seja sempre louvado. Né? A você que está visitando, assim como eu, né? Vejo alguns rostos aqui de Taquara também, 7 de setembro, Mundo Novo, né? Acho que Parubela também. Estou com a família, minha esposa está lá do outro lado. Filha, genro, a neta que louvou aqui. Pastor Eudes está de férias e está de férias mesmo, vai ficar lá no banquinho, né? Está com a família dele, a Ana, os filhos. Que bênção, irmãos. Obrigado pelo convite, Zé. Cláudio, Sérgio, obrigado pelo convite. Não conhecia a igreja aqui, mas a gente aceitou prontamente estar aqui. Nós vamos mudar um pouquinho, irmãos, o tempo está meio curto. Nós iríamos ouvir, pastor, um louvor no meio do sermão, mas nós vamos mudar. Os diáconos estão com aqueles papeizinhos aí, o MM fazendo presença aí também, né? De Osório? Daqui de Imbé mesmo? Que maravilha! Nós temos o MM do Ronaldo lá, né? Do meio. Aqueles papeizinhos que eu deixei a porta lá com o Sérgio, por favor, pode distribuir agora? E nós vamos então ouvir um louvor da Thalita, antes do nosso sermão, e eu pediria que distribuísse então aqueles papeizinhos com a caneta. Pode vir. Esses papeizinhos, irmãos, você vai receber ele, e eu queria que você escrevesse exatamente o que você está vendo nesse papel. E assim que os diáconos distribuírem aí, a caneta também, você escreve ali. Aqueles que não quiserem escrever, não tem problema nenhum, não precisa se identificar também. Na medida que você for escrevendo, já alcança para o diácono. Durante o louvor da Thalita, o diácono traz aqui para mim, certo? Combinado aí? Ainda me lembro do melhor que eu perdi, com pouca fé se dentro de mim, e hoje eu posso ver, foi muito além do que eu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Eu perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só vontade posso encontrar. Vai enquanto eu viver, sempre Ele lembrar. Ainda que seja minhas, bênçãos eu irei contar. Em nenhuma fase que dura para sempre, por isso não vou me esquecer cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, basta em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes,
Vocês louvam, né? Tem um pontinho preto aí, né? Na folha. Escreveram? Podemos recolher já? Não tem aí? Faltou? Faltou, a bênção era maior, viu? Parabéns àqueles que receberam, então. Olha, eu trouxe bastante, hein? Que Deus seja louvado, então. Aqueles que vão participar, e pode recolher, então, irmão, por favor. Vou pedir se os irmãos puderem auxiliar aqui. Aí. Pena. Não deu para todos. Ok? Podemos recolher? Pode seguir? Tinha bastante. Seguiram ali? Deve escrever, tinha um pontinho preto ali. Era um pontinho preto. Eu queria que você escrevesse sobre o que você viu. Está dentro do papel. Aqui acho que conseguiram, né? Podemos recolher? Não vai dar para todos mesmo, mas a gente tem uma noção. A gente vai ter uma noção do que tá bom? O que eu trouxe tinha um pontinho preto no meio, daí é sobre isso que eu queria que você escrevesse. Tá bom? Já dá para nós ter uma noção. Eu não vou ler todos mesmo. Só para a gente ter uma noção do que a gente pensa. Ok? Nós íamos fazer isso no meio do culto, mas não vai dar tempo, né? Então a gente faz agora. Acho que aqui está ok, só falta aqui. A gente apressou um pouquinho, era para ser no meio do sermão, mas as coisas de Deus, Deus sabe como faz, né? Hoje a minha neta veio cantar e era programação infantil aqui. Que bênção. Ok? Deu lá? Recolheu? Pode trazer para mim, por favor? Eu queria que nesse momento você fosse abrindo a sua Bíblia, em Êxodo 24. Obrigado. Então, para nós termos uma noção. Êxodo 24. Abre sua Bíblia, por favor. Êxodo 24. Com a Bíblia aberta, nós vamos orar. Pai eterno, obrigado, Senhor. Estamos na tua casa. Isso é motivo de muita alegria. Estamos com a porta aberta, abrimos a tua palavra, Senhor. A palavra está aberta, Senhor. Nós também nesse momento queremos abrir o nosso coração, Senhor, para que o Senhor fale no nosso coração nesse momento. Por favor, Senhor Deus, pregue para nós, aqui na igreja de Albatroz, nesta manhã. Nós pedimos em nome de Jesus. Sabe, queridos, no tempo dos israelitas, ao final do ano, eles faziam uma festa de expiação. Eles faziam uma festa de adoração a Deus. Eles agradeciam pelo ano, pela colheita e por tudo que Deus havia cuidado e proporcionado para eles. E nessa festa,
era o dia também deles pôr em dia as suas dificuldades. Eles colocavam ali os seus pecados, né, ao Senhor. Era um dia de pôr em dia. Hoje, esse dia é para nós uma oportunidade de confissão. É remissão de pecados, nós devemos confessar nossos pecados ao Senhor. É dia de nós ajeitarmos a nossa vida para o Senhor, os nossos propósitos. Aqueles propósitos lá no início do ano não conseguimos, hoje é o dia de nós colocarmos aos pés do Senhor e fazermos propósitos novos. E aí nessa manhã o sermão vem falando as 3 escritas de Deus, mas eu vou acrescentar mais uma escrita. Então nós vamos 4 etapas no nosso sermão hoje, as 4 escritas de Deus. Qual a melhor forma de nós guardarmos alguma coisa? É escrevendo. Quando nós escrevemos, né? Quando estudamos a escola sabatina e copiamos, a nossa mente vai encaixando ali, né? E vai guardando tudo aquilo. Então, quando o povo saiu do Egito, Deus chamou Moisés e disse: Moisés, vem cá. Esse povo aqui era o povo de Israel, eles sabiam tudo, os costumes que eram para ser feito, mas eles esqueceram. Lá no Egito eles esqueceram. Então vem cá, Moisés, nós vamos escrever tudo de novo, só que nós vamos escrever agora de uma outra forma. Nós precisamos escrever para que o povo não esqueça. E você lê comigo ali em Êxodo 24, no verso 12 e o 13. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim no monte, e espera ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de Deus. Então, Deus chama Moisés até aqui. Deus chama Moisés pega Josué, ele sobe ao monte, e lá ele tem um encontro com Deus. Ele leva as tábuas que Deus havia pedido para ele. Nós estamos encurtando um pouquinho, mas a gente chega lá. Nossa proposta é chegarmos no final. E ele fala com Deus, e Deus escreve com o seu dedo as tábuas dos mandamentos. Aonde? Numa pedra. Por que numa pedra? Para que o povo não esquecesse mais. Ficou rasgado na parede, né? Ficou rasgado naquela pedra com o dedo de Deus, entalhado. Então Deus chama Moisés e fala para ele que precisava escrever as leis a serem cumpridas. Sabemos que Moisés subiu muitas vezes ao monte, né? Não foram só 2 não, né? As 2 vezes da tábua e depois ele desceu e subiu de novo, não. Foram muitas vezes que Moisés teve esse encontro com o Senhor. Aí você vai para Êxodo 24, para frente, parece. 24, 13, isso é o que nós lemos agora. E ele subiu, e nessa subida Deus fala com ele para ele fazer também um santuário, né? E Deus dá para ele então as tábuas dos mandamentos, ali onde nós lemos dos 10 mandamentos para Moisés. Agora nós vamos lá para Êxodo 32, onde a gente precisa concluir. Êxodo 32, no verso 7, 15, 16 até o 30. Verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizesse subir do Egito se corrompeu. Verso 15. Voltou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. 16. Aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma, escrita de Deus, esculpida nas tábuas. 19. Chegando ele no arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe a ira, e arremessou-se das mãos as tábuas, e as quebrou aos pés do monte. 21. Perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? 22. Respondeu Arão: não se acenda a ira do meu Senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Aqui nós vimos uma citação. Moisés sobe com Josué, ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele apresenta ao povo,
o povo já tinha intimado Arão a fazer o quê? Um bezerro de ouro. A necessidade que o povo tinha de adorar alguma coisa, costumes que eles trouxeram lá do Egito. Parece que o povo tinha o hábito de adorar alguma coisa. E Arão era o responsável no momento que Moisés estava fora, e eles construíram um bezerro para adorar. Moisés, então, você conhece a história, quebra tudo aquilo ali, dilui a pó aquele bezerro, quebra também as tábuas dos 10 mandamentos. E agora fica sem lei de novo? Não. Deus é maravilhoso. Deus providencia para ele outras tábuas, né? E no verso 30, no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor de novo, né? Porventura farei propiciação pelo vosso pecado. E aí Moisés sobe agora no capítulo 34, verso 1. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Verso 2: prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Verso 3: ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas nem gado se apacentem de fronte dele. Verso 4: então Moisés lavrou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, levantou-se de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor tinha ordenado, levando na mão as 2 tábuas de pedra. Verso 29: quando Moisés desceu do monte com as tábuas, do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia por haver falado com Deus. Até aqui, meus irmãos. A escrita de Deus, a primeira escrita que estamos estudando nessa manhã, a escrita de Deus em tábuas de pedra, para que não apagassem mais. Com o quê? Com o dedo de Deus. Agora você vai lá para Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. As histórias são conhecidas. Daniel capítulo 5, verso de 1 a 10. É bem conhecida a história. Amém? Daniel capítulo 5, verso 1. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Beltesazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes, as suas mulheres, as concubinas. E então trouxeram os objetos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei e os seus grandes, as suas mulheres, as concubinas, beberam o vinho e deram louvores a deuses, aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. O rei via parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos bateram um no outro. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios de Babilônia: qualquer que ler essa escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, entrará uma cadeia de ouro no pescoço e será no reino do terceiro dominador. Verso 8: então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei
a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não se turbe os teus pensamentos, nem mude os teus semblantes. E aí ela diz: há um homem que pode interpretar. E nós conhecemos a história, nós não vamos chegar até lá, nós conhecemos. E aí, introduzido na presença do rei Daniel, e o rei faz todas essas promessas, colocariam as cadeias de ouro nele, tudo Daniel seria ali condecorado por haver dado a interpretação do sonho. Aquela noite, irmãos, foi a última noite de Babilônia. Um reino eterno, uma potência. 2 rios alimentavam aquela cidade. Uma cidade autossustentável. Grande Babilônia. E Babilônia veio do contexto de Betel. Betel, Babilônia. Veio do mesmo segmento. Uma cidade que era campeã em construções. Eles eram muito inteligentes em construções. E eles eram muito fortes. Uma potência, Babilônia. O rio Tigre e o rio Eufrates passavam um de cada lado da cidade. Mas agora uma Babilônia prestes a ser destruída. Em Daniel 2, o pai de Belsazar, Nabucodonosor, já havia sonhado que Babilônia seria destruída. Mas ninguém acreditava nisso. Após 50 anos dessa profecia de Daniel 2, a profecia se cumpre. No segundo império, peito e braços de prata, os Medo-Persas. Quem eram os Medo-Persas? Um reinado, um grupo de pessoas que eram mais fracos, mas mais numerosos. Quando você lê lá em Daniel 7, se não me engano, que fala daquele urso que tinha as 2 costelas atravessadas na boca, eram os Medo-Persas. Por quê? Um exército bárbaro, cruel, sanguinário, matava tudo que vinha pela frente. Esses eram os Medo-Persas. E onde eles estavam? Do lado de fora do muro de Babilônia. Ali fala da cabeça de ouro, né? Império Babilônico, a interpretação do sonho. Peito e braços de prata, os Medo-Persas, né? Os persas. Ventre e o quadril, Império Macedônico, né? Alexandre o Grande, né? Todos os significados, né? E o que o rei enxerga, vê na parede? Mene, Tekel, Parsim. Que quer dizer o quê? Mene, Deus logo fará fim, porá fim no seu reino. Tekel, Deus tem pesado e tem achado falta. Parsim, seu reino será dividido e dado aos Medo-Persas. Em 539 antes de Cristo, o imperador Ciro, o grande imperador Ciro, persa, derrota então o Império Babilônico. Depois foi a vez da Grécia, né? Derrotar os persas, e assim você entra na história ali, né? Depois ali o terceiro império, né? Ventre e braços de bronze, quadril. Aí Babilônia, os muros eram tão largos que cabiam 2 carruagens, uma do lado da outra, por cima do muro. O tamanho era a potência de Babilônia. Aí nós vemos aqui, aí você pode perguntar, mas se era tão potente, como que foram destruídas pelos Medo-Persas? E eu explico nessa manhã. O pai de Belsazar, né, que era Nabucodonosor, ele era filho, né, Nabucodonosor, filho de Nabonido, que era o rei da época. E esse rei agora, ele era o rei de Babilônia.
Mas ele estava onde? Onde Davi deveria estar também, né? Na guerra, cuidando do seu império. Napoleão então estava cuidando da guerra, guerreando lá fora para proteger o seu império. E agora Beltesazar assume o trono, e nessa noite então, ele estava no poder. E ele resolve dar um grande banquete, uma grande festa. Uma orgia, e ele usa aqui, irmãos, os utensílios que seu pai, Nabucodonosor, havia resgatado do templo de Jerusalém. Utensílios esses que eram usados para adoração de Deus. O Deus verdadeiro que era adorado através desses utensílios que é usado no templo, são resgatados agora e é usado numa festa de orgia, de bebedice. Por que ele usa os utensílios? Não porque os copos haviam faltado. Quando você faz uma festa e falta lá os copos descartados, não foi por isso não, mas ele queria fazer uma afronta ao Deus que, segundo ele, era um Deus vencido. Sim, porque quando eles venciam uma cidade, eles levavam as pessoas cativas e levavam os utensílios que eram usados na adoração do Deus daquela cidade. E nesse contexto aqui, era o Deus de Israel. Que eles venceram, saquearam Jerusalém e levaram esses utensílios. Então, para ele, era uma afronta, né? Desafiar o Deus que era vencido também, assim como a cidade. E Beltesazar, seu pai não estava ali. Ele faz, então, essa afronta ao Deus de Israel. Mas Beltesazar não sabia que do outro lado do mundo, do lado de fora, estava o exército dos medos persas. Naquela noite, os medos dos persas invadiram a cidade. Como lemos o texto, em meio à festa eles puderam ver uma mão escrevendo na parede: Mene, pequeno parceiro. E nós já começamos a ver. Pesado fosse a interpretação de Daniel na balança e foi achado em falta. As palavras escritas naquela parede, naquela noite de orgia, irmão, eram escritas em aramaico. Aramaico era a linguagem internacional da época. É como se nós pegássemos o inglês hoje. Muitas pessoas compreendem, lê, sabem interpretar. Mas muitos não. Eu não sei. Mas aqui, Beltesazar, ele olha para aquela parede, ele enxerga aquelas palavras, ele entende, ele consegue ler, porque ele conhecia a linguagem. Ele conhecia o inglês, ou seja, a língua internacional. Ele conhecia o aramaico, mas ele não sabia a interpretação. Assim como seus magos, seus feiticeiros, ninguém conseguia interpretar. Somente Daniel interpretou. Então, irmãos, Beltesazar conseguia ler, mas não conseguia a interpretação. Nossa segunda escrita de Deus nessa manhã. A terceira, eu quero que você vá lá para João. João Brandão. As histórias são conhecidas, irmãos. João, capítulo 8. Capítulo 8, de 1 a 11. Rapidinho nós vamos ler. Amém? 8, 1 a 11. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Essa é a nossa terceira escrita nessa manhã. De manhã cedo apareceu de novo ao templo e todo o povo se reuniu em volta dele e ele se assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério, puseram de pé no meio do grupo. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei nos ordenou Moisés, aqui eles jogam a culpa para Moisés, não? Na lei nos ordenou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que o Senhor diz sobre isso, Jesus? No verso 6, eles usaram
essa pergunta como uma armadilha para terem de que acusá-lo, mas Jesus se inclinou e começou a escrever na areia com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escreveu na terra. Quando ouviram isso, foram retirando um a um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E Jesus também não a condenou. Aqui os fariseus e escribas tentaram fazer Jesus errar. Os fariseus eram os mestres da lei, os escribas eram os que copiavam a Bíblia, decoravam textos da Bíblia cada dia, recitavam versos da Bíblia. Vocês conhecem a história, né? Mas aqui eles tentam fazer Jesus errar. As leis judaicas eram feitas por eles também, os escribas e os fariseus. Eles tentam agora, cumprir, eles eram campeões em cumprir as leis judaicas, as coisas da Bíblia, mas eles queriam aqui encurralar Jesus, né? Agora eles colocam Jesus numa saia justa, né, irmãos? Jesus precisava tomar uma decisão. E aqui, irmãos, tem uma coisa bem interessante. Porque se Jesus concordasse com eles, se Jesus concordasse com os escribas e os fariseus, ele estava indo contra a lei romana, porque era a lei romana que regia Jerusalém. Havia uma lei, dê a César o que é de César, lembra? E a Deus o que é de Deus. Havia uma lei e Jesus precisava cumprir a lei também. Então a lei romana dizia, que se Jesus cometesse esse pecado, entrasse na onda deles, Jesus estaria contra a lei romana. Sim, porque Roma governava ali Jerusalém. E se Jesus autorizasse o apedrejamento, ele estaria indo contra a lei que foi dada a Moisés, que ele mesmo escreveu. E qual que é? Não matarás. Então Jesus estava numa saia justas ali, porque os escribas e os fariseus, que deveriam pregar o Evangelho e falar de Jesus para outras pessoas, estavam tentando minar o Evangelho a ser propagado. Mas Jesus diz ali, em Levíticos 20, verso 10, a lei que estava escrito era diferente da deles. Vamos ler o último texto? Levíticos 20, verso 10. Se algum irmão achar e quiser ler, para ganharmos tempo, Levíticos 20, verso 10. Eu vou deixar para o irmão ache aí. 20, verso 10. Qual que era a lei que estava lá, irmãos? Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adulto e a adúltera. Quem é que estava na frente de Jesus ali? Uma mulher. Qual que é a lei de Moisés? O homem e a mulher. O homem e a mulher. Então tinha que ter? Dois. Mas no texto ali eles dizem, Senhor, na lei de Moisés, que Moisés ordenou, diz que se nós pegarmos uma mulher em adultério, ela tem que ser morta pedradas. Mas na lei de Moisés mesmo, está dizendo que tinha que ser os dois. E por que eles trouxeram só a mulher para que Jesus resolvesse o pepino? Meia verdade. Mas eles queriam crucificar Jesus ali mesmo. Tropa de sanguinário, E Jesus disse, havia maldade entre os fariseus e os escribas, irmãos. Havia uma cilada para pegar Jesus. Eles queriam que Jesus cometesse esse erro. Mas Jesus escreve na areia. O que Jesus escreveu? Eu não sei. Talvez Jesus tenha escrito os pecados deles. Talvez algum deles já tinha saído com aquela mulher. E se a lei de Moisés mandava matar os dois, possivelmente um deles morreria junto com a mulher. E no pé, Jesus condenou cada um deles, irmãos, com amor.
Ele escreveu na areia porque logo seria apagado. Sabe, queridos, o ano está terminando. Um novo ano está começando. Eu não sei o que você escreveu durante a sua vida até aqui. Não conheço a maioria. Eu também não sei o que os seus pais escreveram na sua vida até aqui. E os consultórios dos psicólogos estão cheios de pessoas querendo falar, né? Eu não sei o que os seus pais escreveram. Assim como eu também não sei o que as pessoas escreveram na sua vida até aqui. No Sinai, Deus escreveu palavras de amor. As pedras. Na Babilônia, Deus escreveu palavras de estar em falta. É possível que eu e você nessa manhã estejamos em falta com Deus. E é um final de ano, um ano de reflexão. Para nós refletirmos durante o ano o que nós temos feito até aqui. Na areia, Jesus escreveu sobre o perdão de pecados. O mesmo dedo que escreveu lá nas tábuas dos mandamentos, que cravou os mandamentos, o mesmo dedo escreveu naquela parede. E o mesmo dedo escreveu na areia. Sabe, queridos, esse mesmo dedo quer escrever uma nova história na sua vida. Não importa o que você tem trazido até aqui. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Confia nele. E o mais ele fará com certeza. Eu pedi para vocês escreverem algumas. Foi distribuído aqui um papelzinho como esse, né? Um pontinho preto. Eu pedi para que as pessoas escrevessem sobre o que elas estavam vendo. Eu sei que tem bastante escrito aqui, irmãos. Eu não vou conseguir ler todos, mas alguns aqui, uns 3 ou 4 pelo menos, a nossa hora está avançada. Aqui diz uma folha de papel e no meio dela um ponto preto. Um ponto preto, uma folha branca. Vários escreveram aqui, irmãos. Um ponto preto. Um ponto preto no meio da folha branca, no meio da folha, mas veja um ponto preto. Somente isso. Deve ter mais pensamentos diferentes aqui, mas pelo menos esses aqui para a gente ter uma ideia aqui. Sabe, queridos? Poucos escreveram sobre a parte branca. É bem verdade. É bem verdade que existe um ponto preto. Mas quase todos escreveram aqui um ponto, destacaram o ponto preto nessa folha. Coisas comuns que nos incomodam. Falta de dinheiro, relacionamentos, as manchas ruins da nossa vida, sempre insistimos, né, em focar o ponto preto. Sabe aquela pessoa que faz, e quando ela comete um erro, até mesmo na igreja, e aí aquele erro é destacado. Isso acontece no nosso lado social, na escola, no trabalho, na igreja. Por que nós sempre insistimos em focar o ponto preto como uma parte de negatividade? Sabe, queridos, o novo ano está começando como eu falei. Jesus escreveu lá no Sinai palavras de amor. Escreveu lá na parede palavras de estar em falta. Escreveu na areia palavras de perdão. Deus quer escrever na nossa vida uma nova história, como eu falei. Mas nós precisamos tirar os olhos do ponto preto. Nós precisamos ver aqui a folha toda branca em volta. Apenas um pontinho preto nos chamou a atenção. Novo ano está começando. Vamos ver as coisas de uma outra forma,
de uma outra roupagem, para que nós possamos ser um serviço. Diz que no casamento o homem às vezes prefere ter razão do que ser feliz. Às vezes o homem ele precisa ser feliz do que ter razão. É preferível. Novo ano inicia, certamente teremos muitos pontos pretos na nossa vida. As manchas escuras são tão insignificantes, irmãos, do que as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus são muito maiores. E nós precisamos focar na parte branca da nossa vida. Que Deus te abençoe, irmãos. Nós teremos um ano novo aí, repleto de alegria e esperança no nosso Deus. Nós vamos ouvir mais uma mensagem da Thalita. E essa mensagem fala muito ao meu coração. Não porque eu sou o avô dela, né? Mas porque toca mesmo. E ela diz para você nessa manhã: não chores. Quem cuida de você não dorme. Com certeza Deus tem que cuidar de você até aqui. Com certeza Deus vai continuar cuidando, em nome de Jesus. Tá chorando porque se você tem Deus que cuidar de você.
agindo em nosso meio, Senhor. Que o Senhor continue nos animando, nos fortalecendo para um novo ano que inicia, Senhor. Para que possamos renovar nossas forças contigo também, Senhor. Para que possamos termos força para levar o teu evangelho àqueles que não te conhecem. Nos leva para os nossos lares nesse momento, na comunhão do teu Santo Espírito, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado, meu irmão.